Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal e hoje nós vamos trazer aí uma notícia triste que trata de um possível retrocesso que pode vir a ocorrer em nossa legislação ambiental referente à proteção e conservação do bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um importante bioma para a sociedade brasileira. Ele presta serviços ambientais muito importantes, como por exemplo a regulação do clima e a disponibilidade de água. Para vocês terem uma ideia, mais de 75% da população brasileira reside no território em que ocorre este bioma. O aumento no desmatamento, os dados aí de 2020 e 2021 mostram que houve um aumento de 66% do desmatamento em comparação com os dados de 2019 a 2020. No bioma da Mata Atlântica nós temos aí cerca de 20 mil espécies vegetais e 2.000 espécies de vertebrados. É um importante hotspot, né? Um local onde nós temos endemismo, onde várias espécies, né, só ocorrem neste bioma. Por exemplo, cerca de 70% das árvores e 40% dos animais são endêmicos da Mata Atlântica, ou seja, não ocorrem em nenhum outro local do mundo. E a Mata Atlântica, pessoal, ela vem sofrendo impactos ambientais desde a origem do Brasil, né? Esses impactos vêm acompanhando os ciclos econômicos que ocorreram no Brasil. Então, no início, teve a extração do pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, que demandou territórios aí para os plantios. E além dos plantios, né, a Mata Atlântica teve que fornecer lenha para as fornalhas, né, da indústria do açúcar. Houve também avanço das atividades minerárias. E já no século XX, nós tivemos aí o café e depois a indústria da celulose, sem contar a expansão urbana acelerada, né, na região, né, da Mata Atlântica. Bom, então vamos à notícia. Câmara aprova norma com retrocesso ao Código Florestal e à Lei da Mata Atlântica. Jabutis colocados em medida provisória 1150 de 2022 fragilizam regularização ambiental e aumentam possibilidade de desmatamento em vegetação primária na Mata Atlântica. SNUC também foi afetada. A SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa é a notícia de 30 de março de 2023. Aí estão os candangos, né, que a gente votou. E aí vamos ver o que aconteceu. Então, a Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quinta-feira, 30, uma medida provisória herdada do governo anterior. O governo anterior, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, é o governo aí que promoveu o verdadeiro desmonte, né, dos órgãos ambientais e da política ambiental como um todo. Por exemplo, extinguiu a Secretaria de Mudanças Climáticas, né, do Ministério do Meio Ambiente. Também reduziu aí o número de cadeiras no CONAMA. Passou de 96 para apenas 23 cadeiras, tirando a sociedade civil das discussões que ocorreram no órgão. E também foram mandados embora vários superintendentes regionais do IBAMA, a extinção do Fundo Amazônia, o descrédito, né, dos dados do INPE, né, houve mudança em listas de espécies ameaçadas para beneficiar a indústria da pesca. Um grande número de agrotóxicos foram aprovados, né, para serem usados no Brasil, sendo que em outros locais do mundo são proibidos. Né? Nós tivemos aí também propostas de mudança na legislação para que grileiros, né, pudessem regularizar suas posses por meio de autodeclaração, perdão de várias multas ambientais, aumento no desmatamento das unidades de conservação
e também houve uma interferência, né, na atuação dos fiscais e até mesmo integrantes do governo alertavam garimpeiros, né, madeireiros sobre os dias, né, em que os fiscais iriam atuar. Então foi uma verdadeira tragédia que ocorreu em nosso país em relação ao meio ambiente. Então, uma medida provisória herdada do governo anterior, que não só traz retrocesso ao Código Florestal, mas também à Lei da Mata Atlântica e ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Em seu teor, a MP 1150/2022 trata do Programa de Regularização Ambiental, PRA, um dos passos para que proprietários de imóveis rurais possam se adequar às leis ambientais brasileiras e importante ferramenta das iniciativas de reflorestamento no país. Uma série de jabutis inseridos na MP, daqui a pouco ele vai explicar o que são jabutis, a notícia vai explicar. No entanto, trouxeram também mudanças em outras normas fundamentais do arcabouço ambiental brasileiro. A MP 1150, por si só, já é ruim. Ela adia pela sexta vez o prazo de adesão ao PRA. A questão se arrasta desde 2012, quando o novo Código Florestal foi aprovado. O texto original dava prazo de 1 ano para esta adesão, a contar da implantação do Programa de Regularização. A nova redação dá 180 dias para que isso aconteça, mas somente após o proprietário ser convocado pelo órgão competente estadual ou distrital, com o prazo contando somente a partir da convocação. O texto proposto abre brechas para que nunca seja cumprido de fato. Já visto aí que os órgãos ambientais estão atolados de serviço, né? Que também nós temos poucos servidores atuando, fora a falta de verbas, né? Que reduziu bastante aí no último governo. Em relação ao código, adia mais uma vez o prazo de adesão dos proprietários de terra ao cadastro ambiental rural para fazer restauração e ainda adiciona um entrave. Estabelece que, para se iniciar esse processo, todos os cadastros precisam ser analisados e validados. Não há qualquer tipo de benefício para que os proprietários possam seguir voluntariamente, mais uma vez desmoraliza a lei ao travá-la, diz Raul do Vale, diretor de Justiça Ambiental do WWF Brasil. Depois de mais de uma década de sua aprovação, a implantação do Código Florestal anda a passos lentos. Dos quase 7 milhões de imóveis rurais registrados no país, apenas 45 mil foram validados. Quer dizer, praticamente nada. Olha só, esse número não alcança 1% dos imóveis cadastrados. A avaliação é o primeiro passo para a regulação ambiental. A norma de 2012 perdoou 41 milhões de hectares desmatados ilegalmente, mas 21 milhões ainda precisam ser recuperados. Então, pessoal, houve uma anistia para os proprietários, né, que desmataram a floresta até o dia 22 de julho de 2008. Tá? Agora a MP 1150 deixa em aberto o prazo para iniciar essa recuperação. O Brasil tem 19 milhões de hectares de vegetação em reservas legais e áreas de proteção permanente que precisam ser recuperadas. Jabutis. No jargão legislativo, jabuti é um contrabando que os parlamentares fazem ao inserir em uma proposta legislativa um tema sem relação com o texto original. Desde 2016, existe o entendimento do Supremo Tribunal Federal que a prática é inconstitucional, mas ela continua sendo utilizada por deputados e senadores. Vários dos jabutis inseridos na MP aprovada hoje afetam diretamente a Lei da Mata Atlântica. O texto estabelece, por exemplo, que empreendedores não precisam mais analisar se há vegetação primária na área e que se pretende instalar uma obra. As áreas de vegetação primária, aquelas que nunca foram desmatadas ou que estão em recuperação há muitos anos, tinham proteção total na forma como a lei estava até então redigida. Caso houvesse esse tipo de vegetação no trecho da obra, por exemplo, o empreendedor era obrigado a iniciar uma rota alternativa.
de forma a não descaracterizar a área. O texto aprovado hoje também incentiva a expansão urbana sobre áreas de preservação permanente, APP, ao retirar as poucas salvaguardas que existem na legislação. Tais salvaguardas já haviam sido fragilizadas no final de 2021, quando o Congresso mexeu na Lei da Mata Atlântica, permitindo que qualquer margem de rio em perímetro urbano pudesse ser ocupada se a legislação municipal permitisse. Nós sabemos, pessoal, que nos municípios existem famílias, muito poderosas que controlam o setor imobiliário e que muitas vezes o prefeito, pertence a essas famílias, os legisladores pertencem a essas famílias, então as normas ambientais vão ser alteradas, para beneficiar essas elites aí nos setores econômicos. Sabemos que os órgãos municipais costumam ser muito mais suscetíveis à pressão de empreendimentos imobiliários. Lembra Raul do Vale, da WWF Brasil. Por fim, o novo texto da MP 1150 altera o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ao tirar o poder do órgão regulador de definir as zonas de amortecimento no entorno de áreas que precisam ser protegidas. Recuperação. A aprovação da MP 1150 com o texto como está provocou uma série de reações de parlamentares, sociedade civil e organizações ambientalistas. Para Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, as emendas são inconstitucionais. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar o maior jabuti da história em uma medida provisória, sob o pretexto de ampliar o prazo do cadastro ambiental rural e da PRA, esfacelou com a Lei da Mata Atlântica, adicionando uma emenda de plenário, a meu ver, inconstitucional. Na prática, essa aprovação recoloca o Brasil na contramão do que o mundo espera. Favorece e amplia o desmatamento, afasta o país dos compromissos internacionais do clima, da água, da biodiversidade. O único bioma brasileiro que conta com uma lei específica foi desrespeitado por bancadas alheias às necessidades da sociedade neste momento de emergência climática. Vamos pedir que o presidente Lula vete a MP em defesa da Mata Atlântica, disse em nota enviada à ECO. Maurício Guetta, consultor jurídico do Instituto Socioambiental ISA, também atenta para a inconstitucionalidade da norma e defende que as mudanças no texto original beneficiam apenas interesses empresariais. A redação aprovada está cheia de contrabandos legislativos, com diversos retrocessos em relação com o tema original da medida provisória. Ao fazer isso, além de incorrer em inconstitucionalidade formal, o texto propõe verdadeiro desastre ambiental para o pouco que sobrou da Mata Atlântica, para as unidades de conservação e, inclusive, para áreas de risco no entorno de rios. Em meio a tantas tragédias como a que vemos hoje no Acre, a Câmara se volta contra a população brasileira e o meio ambiente para beneficiar meia dúzia de interesses empresariais, diz também em nota. Bom, pessoal, é triste ver isso aí, Então, em resumo, o que essas alterações propõem aí? Então, essa MP 1150 dá um prazo aí de 180 dias para a adesão do proprietário ao programa de recuperação ambiental apenas depois da convocação pelos órgãos ambientais. E empreendedores não precisam mais analisar a vegetação primária para a implantação de suas obras, de seus empreendimentos. E altera o Sistema Nacional de Unidades de Conservação ao tirar o poder do órgão regulador de definir as áreas de amortecimento ao redor das áreas de preservação. Essas áreas de amortecimento são importantes, pessoal, porque reduzem aí o impacto do efeito de borda, que é um efeito que ocorre do perímetro externo das manchas de mata para dentro da mancha, Então essas áreas de amortecimento são importantes. Bom, então a Mata Atlântica, como outras formações florestais, prestam um importante serviço para a sociedade brasileira, uma vez que regulam o clima
e fornecem água para a população, né? Também prestam um importante serviço de estocar carbono na forma de biomassa vegetal. Além disso, pode se desenvolver nas matas, né, atividades econômicas de baixo impacto, dando emprego a populações residentes próximas à mata, por meio de extração de fibras, de óleos, de frutos, né? Além disso, previnem deslizamentos e enchentes, né? Então esperamos aí que o presidente Lula vete esta medida provisória, já que o governo se mostrou disposto em cuidar da pauta ambiental, né? Como os compromissos em âmbito internacional do presidente durante a COP27 e de respeitar o que foi acordado na Conferência de Paris em 2015. Então vamos aguardar aí e ver qual que vai ser a atitude do presidente. Tem-se um discurso muito forte em relação à preservação da Amazônia, né? A questão lá do desmatamento zero. Então espero que o governo também dê atenção para os demais biomas que ocorrem no nosso país, entre eles a Mata Atlântica. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho. Até a próxima, se Deus quiser.